Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Nossa quinta aula, hoje falando sobre critérios de armazenagem, mais especificamente sobre materiais perigosos, aqueles materiais que precisam de um pouco mais de cuidado, né? A gente vai entender um pouquinho sobre este processo e quais atividades, quais ações aí nós temos que tomar, né, para que possamos preservar ali a carga que nós somos responsáveis ou a carga que vai ser transportada ou recebida pela empresa que vocês irão aí atuar, ou que vocês já atuam. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como tópico de aula, a gente tem que conhecer medidas de segurança para as práticas de armazenagem. Mais uma vez, né, não só com relação ao material perigoso, né, mas a gente vai falar um pouquinho sobre outros critérios, né, de armazenagem que a gente chama de armazenagem complexa, por exemplo, refrigeração, produtos perecíveis, inflamáveis, esse tipo de coisa. Entender justamente a questão da armazenagem simples e complexa, compreender quais são, né, o que são os materiais perigosos e identificar aí as classes de risco, ou seja, como eles são classificados, né, em classe de risco, número de risco e a questão do painel de segurança. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho sobre segurança, né? Critério de armazenagem, mais focado inicialmente aí na parte de segurança. O que é que acontece? Quando a gente fala de segurança, né? Os primeiros passos, digamos assim, as primeiras ações que nós podemos tomar no que se refere à segurança dentro de um armazém, dentro de uma almoxarifada, de um CD, de um estoque, seja ele qual for, são coisas até mais básicas, né, que a gente já tocou aí nas aulas anteriores. Né? Então, a regra básica, digamos assim, de todo armazém é, por exemplo, ter corredores desobstruídos, né, portas desobstruídas, nada que venha impedir ali o fluxo da operação que está acontecendo nesse local, não ter empilhamento irregular de carga, não ter carga misturada, por exemplo, cargas perecíveis, alimentos misturados com materiais químicos. Então, assim, essas são as regras básicas e que, apesar de a gente estar tá falando aqui de básico, né, muitas vezes a gente não observa isso quando a gente vai lá para a prática, tá? Se vocês chegassem a visitar ou chegarem a visitar algumas empresas, né, muitas vezes empresas menores, mas isso também acontece em empresas maiores, essas regras não manter sempre ali corredor desobstruído, muitas vezes não é isso que acontece. Manter porta desobstruída, né? E isso é muito importante, tanto para a questão da operação, né? Do fluxo, do equipamento que vai movimentar, das pessoas que vão transitar, mas também na questão de segurança, né? Que é muito citado aí pelo pessoal, muito batido aí pelo pessoal de segurança do trabalho, por exemplo. Imagine um local que tem corredores obstruídos, muito difícil ali apertado, acontecer, por exemplo, um incêndio, alguma coisa, alguma tragédia naquele local que as pessoas que estão ali dentro precisam evacuar aquele local o mais rápido possível. Quanto mais dificuldade tiver, mais obstáculo tiver, pior, né? Mais complicado vai ser aí este processo. Certo? Então, regra básica de segurança é isso. Né? Manter tudo que tem que estar desobstruído e organizado. Certo? A gente falou um pouquinho sobre a questão de distâncias, né? Falou lá a questão de 60 centímetros da parede para liberar ali como se fosse um corredor, para a questão de combate a incêndio, se precisar, e a questão de 1 metro ali do teto, né? Existe uma variação com relação, uma permissão, digamos assim, de variação com relação a isso, no que se refere ao tipo de material. Tanto que eu coloquei aqui, ó, no mínimo 50 centímetros, né? Já fala até 60, mas no mínimo 50 centímetros e 1 metro ali da luminária, dos sprinklers ou do teto, certo? Então, esse é outro ponto que tem que ser observado, que muitas vezes também é negligenciado, digamos assim. Aí vocês podem pensar, cabe a gente, né? Cabe a vocês, enquanto técnico de logística, sim, cabe também, tá? Como eu disse, existem os profissionais de segurança do trabalho, existe a CIPA, né? Dentro das empresas, que é digamos assim, não chega a ser um órgão, mas é um grupo, né, a grosso modo, é um grupo que trabalha ali, que é formado por pessoas, colaboradores ali da empresa, que vão tratar das questões de segurança, do fluxo, da segurança das pessoas que estão ali trabalhando, tá? Mas vocês, enquanto chefes, enquanto operadores, enquanto funcionários daquele local, também tem que prezar e ficar atento a esses pontos aí
de segurança no local onde vocês vão atuar ou no local onde vocês já atuam, né? Lembrando que alguns de vocês já atuam aí no mercado, então é possível que alguns já estejam vislumbrando, visualizando algumas das situações que a gente vem trabalhando aí ao longo da disciplina. Essa questão da distância, pessoal, vale salientar também, né? A gente citou a questão de incêndio, tal, de corredor, mas também tem uma questão de segurança no que se refere à carga, tá? Quando a gente fala de segurança na armazenagem, é como eu disse, vai desde ser uma carga perigosa, então tem que ter cuidado porque é algo perigoso, mas tem a ver também com coisas mais simples. Por exemplo, o manuseio de cargas mais frágeis, né? Isso envolve ali segurança, né? Você ter segurança, você ter equipamentos adequados para movimentar aquilo ali. Outro exemplo é quando você trata de carga muito delicada no que se refere à temperatura. Vou dar um exemplo, chocolate, né? Chocolate é uma carga bem sensível aí à temperatura, que precisa ser movimentada e armazenada, né? Em locais que você consegue ter esse controle de temperatura. E, além disso, essa questão da distância, observem que ela também pode impactar nessa questão do exemplo aqui do chocolate, né? Que é uma carga sensível. Imagine que você tem lá a sua carga encostada na parede, a caixa, né? Geralmente o chocolate tem uma caixa encostada ali na parede, e a sua parede, aquela parede ali, recebe sol, muito sol, em determinado horário do dia. Então, pode ser, né, que por receber sol ali, por mais que esteja refrigerado na parte de dentro, pode ser que o produto, aquela primeira caixa ali, ela venha digamos assim, a variar no sentido de, de dificultar, né, como é que se fugiu agora a palavra aqui, a qualidade do produto, a composição do produto, de variar ali a composição do produto, de alterar a composição ali daquele produto, ao ponto de ele ficar ou estragado, né, ou ruim. Tipo assim, você pode até nem perceber, comercializar, tá dentro da validade, mas não sei se isso já aconteceu com vocês, né, vocês consumirem produtos bons, que vocês já conhecem, né, independente da marca, mas que vocês acharam que o gosto estava diferente, por exemplo. Isso é muito comum, inclusive, com chocolate, algumas coisas assim. Então, pode ser que ele tenha sido afetado, digamos assim, por calor, né, no processo de armazenamento, seja na loja, na movimentação. Então, tem que se ter cuidado, porque, em se tratando de alimentos, né, como o chocolate e tantos outros, essa variação aí de temperatura, essa variação, por exemplo, nesse caso aí do armazém que está lá colado a caixa está colada na parede, alterando ali aquela composição, alterando ali o estado daquele produto, pode gerar alguma doença, né, alguma complicação, digamos assim, quem venha consumir. Então, isso pode gerar um problema grave, né? Inclusive, essas questões de controle, digamos assim, de ser perecível, de se estar ok, é muito vistoriado aí. Tanto é que algumas empresas que trabalham com determinados produtos alimentícios, quando eles vencem ou estão perto de vencer, ou, principalmente quando vencem, eles têm muito cuidado nesse processo de descarte, né, para que ninguém venha consumir e passa mal, né, literalmente passa mal, porque isso pode gerar problemas graves aí para a empresa. E aí, assim, quando a gente fala de armazenagem, né, como eu disse, existe a armazenagem mais tradicional, que é aquela que a gente chama até de carga seca, né? Carga seca, que você precisa, lógico, ter cuidado, mas são cuidados normais. Então, embora seja alimentos, mas são alimentos, quando é alimento, né? É arroz, é saco de feijão, é farinha, é açúcar, então são cargas mais normais. Tá? E existem cargas de outros segmentos, como material de limpeza também, tipo sabão em barra, papel, enfim, os mais variados tipos de produto. Então, isso é uma armazenagem simples, né, considerada aí uma armazenagem simples, que exige os cuidados normais. Então, quando a gente fala de critérios de armazenagem, existe um outro tipo, né, como eu disse, que são a armazenagem de produtos considerados complexos, né? Então, uma armazenagem mais complicada, mais delicada, justamente por conta do produto que você está trabalhando, né? Como eu disse, não se trata só de coisas perigosas, se trata de ser um produto que tem alguma dessas características aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Então, por exemplo, um produto muito frágil, né? Então, exige um cuidado maior na movimentação, no armazenamento, né? No manuseio de maneira geral daquilo ali. Por exemplo, quem trabalha com vidro, né?
ou vidro, né, vidro mesmo, bruto, ou produtos de vidro, né, porcelana, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então tem que se ter, lógico, um pouco mais de cuidado. Combustibilidade, né? Então são produtos ali que podem entrar em processo de combustão, né? Independente de ser sólido, líquido ou gasoso, né? São substâncias ali que pode, ou por questões de fogo, ou por questões de contato com alguma outra substância, entrar num processo de combustão. Então tem todo um cuidado com relação a isso. Volatização, né? É outro produto, é outra característica que exige um certo cuidado, um cuidado a mais. Um exemplo claro de algo volátil é o álcool, né? O álcool está bem em alta nesse momento aí, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Para vocês relembrarem aí, né? Vocês viram isso, acho que no ensino médio, mas relembrar o que é uma coisa volátil, de maneira prática, quando você deixa um frasco de álcool aberto, ele vai embora, né? Ele evapora. Então é algo volátil. Né? E o fato de ser volátil, né, de ficar ali se dispersar no ar, ele pode tornar aquele ambiente, de maneira geral, um ambiente também perigoso. Então tem que se ter cuidado com relação a isso. Oxidação, né? Então são produtos que oxidam ou pode gerar oxidação em outro. Explosividade, tá? Então aqui, além de pegar fogo, digamos assim, tem risco de explosão mesmo, né? Risco de explosão, então tem que ter um cuidado a mais, né? Não sei se vocês acompanharam, no ano passado, por exemplo, teve aquele caso lá, acho que foi em Beirute, né, do Porto, era aquela explosão que teve lá, acho que foi um nitrato, alguma coisa assim, que tinha no Porto, se não me engano, então gerou aquele acidente lá, aquela tragédia. Intoxicação, né, e aí pode ser, por exemplo, medicamentos, né, então quem trabalha em CDs de medicamentos tem que ter cuidado com intoxicação, porque remédios, sim, é um produto que a gente tem que ter cuidado, né? Dependendo do remédio, não só remédios, né, considerados aí tarja preta, né, mas remédios normais, né? Como disse aquele famoso ditado, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose, e algumas coisas que a gente pode tomar pode interferir, né? Ou pode gerar alguma coisa, alguma substância no ar, alguma coisa assim que pode tornar o ambiente também perigoso. Radiação, né, é um outro exemplo aí, a gente vê isso mais em um exemplo claro disso aí, em equipamentos, por exemplo, de radioterapia, né, aquele de raio-x, pessoas que trabalham nessa área, eles têm que ter muito cuidado, tanto no processo ali de operação, e as pessoas que trabalham na parte anterior, ou seja, de venda, de comercialização, de movimentação, também tem que ter cuidado aí com esse processo. Corrosão, né? Então, um exemplo mais comum aí são os ácidos, né? Então, ácido sulfúrico, qualquer coisa que se caísse vazar de uma embalagem, imagine um latão de ácido vazar, né? Pode corroer aí botas e machucar ali quem está no local. Inflamabilidade também é semelhante à questão da combustão, né? Pode pegar fogo, né? Como, por exemplo, um posto de gasolina, né? Posto de gasolina tem esse problema tanto de explosão como de volátil, de inflamável, de combustibilidade. Então, quem trabalha, por exemplo, com combustível, é um ambiente bem que exige muito aí controle e cuidado. Tanto é, né? Não sei se eu já citei isso para vocês, ou para outra turma. Geralmente, quando a gente visita, uma das empresas que a gente visita aqui, né, em Maceió, quando a gente está no presencial, é a Transpetro, né, que é a unidade de transporte da Petrobras que a gente tem uma aqui no Porto. E quando a gente vai fazer a visita no pátio deles, né, que é onde ficam os tanques lá de armazenamento de combustível, de petróleo, não pode usar celular. A gente tem que desligar o celular e eles pedem, inclusive, se puder, né, se você tiver como deixar numa sala lá que eles têm, porque não pode usar celular, porque o celular ele libera ali uma fagulha, né, ele pode liberar uma fagulha, né, e como aquele ambiente ali tem muito volátil, né, combustível, petróleo ali para todo canto, você anda lá, você chega, sente o cheiro forte, né? Se tiver alguma fagulha ali, dependendo da concentração, pode explodir, né? Uma bomba mesmo. Além disso, pessoal, observem que existem outras questões que podem tornar a armazenagem um processo mais complexo. Por exemplo, o volume, né, daquele produto, ou seja,
a quantidade de espaço ali que ele ocupa, o peso, né, se é muito pesado ou não, e a forma daquele produto, né, se ele é um produto muito comprido, é um produto que tem algumas pontas, é muito grande, então são algumas questões aí que envolvem essa parte de armazenagem complexa. E aí, como a gente já citou aqui, né, então, quando você tem ali um processo de armazenagem complexo, vai exigir, né, de quem está ali acompanhando esse processo, realizando esse processo, algumas medidas, né, alguns cuidados a mais, né? Então, preservação especial, né, seja porque você tem que manter a temperatura adequada, seja porque você tem que manter um ambiente aberto, não pode ser um ambiente fechado. Então, são pontos que têm que ser observados ali com relação aos produtos. Quem trabalha, por exemplo, com produtos químicos, né, fertilizantes, combustíveis, né, todos esses setores eles precisam ter um pouco de cuidado com relação à preservação. Equipamentos especiais de preservação de incêndio, né, e isso vai variar também de acordo com o tipo de produto que você trabalha, né, não sei se vocês têm conhecimento, mas existem diferentes tipos, por exemplo, de extintor, né, extintor de incêndio, existe extintor de água, extintor de pó, né, e acho que de espuma, e aí varia de acordo com o tipo de incêndio, digamos assim. Por exemplo, ninguém vai apagar um incêndio de um curto-circuito, mas a gente está pegando um curto-circuito na sua tomada e tem um extintor de água, que não é o indicado para aquilo. Né? Você vai jogar água na eletricidade, você sabe que a água aí é um bom condutor de energia, vai tornar o processo, pode complicar ainda mais aquela situação. Equipamento de movimentação especial, isso se precisar, né? Dependendo do tipo de produto. Meio ambiente especial, e aí essa questão do espaço, tá? Alguns desses produtos aí, eles precisam ficar em pátios, por exemplo, né? Produtos, a gente tem muito isso em empresas de produtos químicos. Que o armazenamento, normalmente você tem ali a questão da cobertura, né? Mas tirando isso, é tudo aberto, porque não pode ser ambiente fechado, né? Quem trabalha com ácidos, por exemplo, esses nitratos, essas empresas, geralmente eles armazenam dessa forma, por conta da concentração ali no ar, né, daquelas substâncias. Estrutura de armazenagem especial também, né, muitas vezes nem é estrutura, você vai trabalhar, como eu falei, desses químicos, muitas vezes eles armazenam carga no chão mesmo, botam um pallet e no chão, nem blocado porque eles não empilham, dependendo da substância ali, para também não gerar um tipo de atrito, né, não ter nenhum problema de um vazar para o outro, enfim, esse tipo de coisa. E manuseio especial, sempre utilizando ali a questão dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que muitas vezes as pessoas não querem usar, mas é importante que use, tá? Está lá especificado que você precisa usar, inclusive em alguns locais pedem para utilizar óculos, né, protetor auricular, se te pede para utilizar, tem que sim utilizar, porque tem algum motivo para aquilo ali, tá? Então é importante que estejam atentos também a isso aí. E aí, nesse processo de armazenamento, pessoal, e aí eu diria que não só para esse pro complexo, né, mas também pode ser feito para o simples. Existem algumas formas de a gente armazenar esses produtos, né? Então, coloquei aqui algumas para vocês. Primeiro, por agrupamento, né? Então, assim, como é que funciona essa questão do agrupamento? Geralmente, vamos dar o exemplo daquele, mais uma vez, do supermercado, para ficar mais visual, né? Então, o supermercado tem lá o setor de alimentos, tem o setor de limpeza, por exemplo, tem um setor de perfumaria, eu acho, que é assim que fala, de hortifruti. E aí, quando você for armazenar, né, separar todos esses produtos dentro do seu armazém, é interessante que esses produtos eles estejam bem separados, digamos assim, né? Então, alimentos num local, limpeza em outro local, de forma que um não contamine o outro, né? Então, vai facilitar aí a questão da velocidade, muitas vezes, de saber onde é que vai colocar, onde é que vai tirar. Muitas vezes, a desvantagem, né, tá aqui, é que você não aproveita tão bem o espaço, né? Então, pode acontecer de você ter mais um produto do que o outro, mas para deixar essa distância aí razoável, você acaba deixando um espaço entre essas cargas e aí perdendo um pouco de espaço de armazenamento. Mas é ideal que deixe realmente para não ter contaminação de carga. Tá? A armazenamento também pode ser por tamanho. Então, imagine que você tem ali armazenamento com pallet, tudo que for pallet de um lugar, tudo que for caixa de um determinado tamanho em outro lugar, e aí você vai organizando.
Você aproveita dessa forma mais o espaço, só que tem a desvantagem de muitas vezes ficar também produtos misturados, né? Dentro do seu próprio, dentro de uma própria rua, dentro de uma própria posição, do lado de uma posição do lado da outra, ter produtos diferentes, então isso pode dificultar. Armazenar por frequência, né? Então a gente já citou até um pouco isso, os produtos que saem mais, né? Ficarem sempre mais próximos já da saída. E a questão de armazenamento especial, né? Que são para aqueles produtos que precisam de climatização, né? Existem empresas que trabalham só com produtos que precisam de climatização. E aí é importante salientar que, né, existe, por exemplo, as câmaras refrigeradas, né, que controlam a temperatura a nível de manter o produto refrigerado, e existe as congeladas, né, que são coisas diferentes. Então, tem que se observar ali a temperatura ideal para o produto. Então, como eu disse, a gente já visitou, por exemplo, a Verdes Mares, lá eles têm câmara refrigerada e congelada. Né? Não lembro agora, acho que a congelada é a menos 17. A temperatura, você tem que até botar uma roupa especial para ficar lá dentro e tal. Enfim, tem que ter o cuidado necessário para isso. Né? Então, inflamáveis, como a gente já falou, é bom que eles fiquem em locais isolados, tenham o máximo de segurança. E os perecíveis, né? E aí perecível pode ser tanto alimento, pode ser flores, né? Se comercializa muito, é uma questão de flor, então flor é uma coisa perecível, uma coisa que se estraga muito fácil. Sempre observar a questão do primeiro que entrar, né? A questão do PEPS, primeiro que entrar, o primeiro que sair, e utilizar ali métodos adequados para preservar e garantir o máximo de tempo possível de vida útil daquele produto. Não sei se vocês já viram, pessoal, nas embalagens, né? É muito importante que estejamos atentos às embalagens dos produtos que nós vamos receber ou que, se vocês fabricarem, né, que vocês coloquem aí as etiquetas necessárias para identificar o produto que vocês estão produzindo. Então, assim, nas embalagens, não sei se vocês, por exemplo, enquanto consumidores, já compraram algo e perceberam que vem lá alguns adesivos, muitas vezes nessas caixas, para indicar justamente alguns cuidados, né, que precisam ter, ou para indicar qual tipo de carga que está sendo transportada e movimentada ali naquela caixa. Tá? Então, alguns símbolos que existem, né? O frágil, que eu diria que é o mais comum, né? É muito comum que a gente, enquanto consumidor, né, compre alguma coisa e venha com uma etiqueta lá de frágil. Geralmente, quando você comprar eletrônico, vem com essa etiqueta, né? Alguma coisa de vidro, vem com essa etiqueta. Então, isso facilita ali durante todo o processo logístico, né? Durante a movimentação, durante o transporte desse produto até chegar a você. Não agitar, geralmente é alguma coisa que é frágil e tem algum líquido, então não pode agitar. Essa aqui ó, é de içamento, ou seja, aquela carga ali não pode ser movimentada por empilhadeira, por exemplo, ela tem que ser movimentada por içamento. Isso aqui é muito comum, né? Por quê? Imaginem que você tem uma caixa, né, uma caixa relativamente grande, porém, nessa caixa, os espaços, a carga em si, ela ocupa só a parte central, digamos assim, e alguns pontos. Não ocupa todos os pontos. Então, se você pegar por baixo, se for uma coisa manual, por exemplo, corre o risco de você pegar e o produto descer, né? Então, por isso que vem esse símbolo aqui. Face superior também é importante identificar se tiver algum problema, não poder virar. Proibido usar gancho ou furar, né? Proteger contra a umidade, proteger contra calor, contra a luz, né? Mercadorias perecíveis, né? Então aqui tem um exemplo, acho que uma folha de peixes, né? Não dá para identificar aqui o que é o outro. Animais de laboratório, tá? E aí é diferente, ó, existe a símbolozinho de animais de laboratório e de animais vivos, né? Animais vivos pode ser qualquer tipo de animal, tá? Por exemplo, quando o pessoal vai montar alguma coisa para zoológico, sei lá, cobra, né? E animais para laboratórios, geralmente são aqueles camundongos, alguma coisa assim. Inclusive, esses animais, eles precisam, quem vai movimentar, né, quem vai operar isso aí, precisa ter o máximo de cuidado, porque para não estressar literalmente ali aqueles animais, né? Eles precisam estar num ambiente controlado para que, no processo de pesquisa, gere os resultados esperados. Se o animal ele for estressado, digamos assim, ele ficar num ambiente que não é o ideal para eles, isso já pode interferir ali
a forma que ele vai reagir diante de uma pesquisa que vai ser feita. Número de camadas, né, número máximo de empilhamento. Aqui é outra, falando sobre a questão do centro de gravidade, né, para mostrar se tivesse um ponto principal ali de gravidade, né, de força, mostrando onde é, para que justamente não se pegue também em algum outro local da caixa caia. Animais vivos e alguns exemplos aqui só de aplicação, que é a forma de como é que está organizado o produto dentro das caixas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Vamos seguir. Tá, então vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre materiais perigosos, tá? A gente falou de questão de cuidado de uma maneira geral, né? Critério de armazenagem de uma maneira geral, né? Falando de perecíveis, armazenagem complexa, por ser frágil, inflamável. Agora a gente vai falar somente de materiais realmente perigosos, né? Então, existem algumas classificações, né? Que se refere a material perigoso e a gente vai destrinchar um pouquinho aqui eles, porque, como eu disse para vocês, é uma outra possibilidade, né, de trabalho de vocês, né? Vocês podem trabalhar, por exemplo, numa empresa que opera aí, que fabrica produtos químicos, né? Então, a gente tem algumas empresas aqui em Maceió, vocês podem trabalhar numa empresa que trabalha com fertilizantes, enfim, existem combustíveis, né, como eu falei, existe uma série de empresas que trabalham, movimentam produtos perigosos aqui na nossa cidade. Então, o que é um produto perigoso? Né? O que, é que a gente está considerando como um produto perigoso? Produto perigoso, pessoal, nada mais é do que aquele que provoca um tipo de risco a pessoas, ao meio ambiente, à sociedade de uma maneira geral. Tá? Então, se tiver qualquer risco atrelado a um processo daquele produto, ele sim é considerado ali um material perigoso, né? E ao ser um material perigoso, exige que se tenha um cuidado extremo no que se refere àquele produto. Movimentação, identificação, sinalização, documentação, tudo é mais criterioso quando a gente fala de produto perigoso. Existe uma diferença, pessoal, entre perigo e risco, tá? Quando a gente fala que o material é perigoso, é o material em sua essência, a composição dele, né? A substância em si é uma substância perigosa, tá? Quando a gente fala que ela causa um risco, né? Já que tem um risco naquela substância, o risco ele está associado a uma atividade, digamos assim, a um processo, tá? Então, o perigo é porque o material é perigoso. O risco está em você manusear, o risco está em você consumir, o risco está em você transportar, armazenar, quebrar. Isso aí é risco, tá? Então, o perigo está relacionado ao produto em si, o risco tá associado a algum processo a mais. Então, ó, o perigo mais o fator, né, que eu estou chamando aqui de fator, mas pode ser a atividade, o processo, gera o risco. Então, tem um material que é perigoso durante o transporte e existe um risco associado ao transporte daquele material perigoso. Um perigo, né, um material perigoso e a movimentação, quando você vai movimentar, existe um risco associado à movimentação daquele material perigoso. Certo? Então, só para deixar claro que perigo e risco é diferente. Perigo é o produto em si que já é perigoso. O risco está associado a um processo que você vai realizar com ele. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses pontos aí de dos materiais perigosos e mais especificamente, pessoal, a gente vai tratar muito do processo de sinalização, identificação desses produtos, tá? Existe um padrão, né, mundial no que se refere a essa movimentação, a essa identificação e sinalização. Esse, inclusive, né, é um tipo de sinalização que vocês já podem ter visto, possivelmente todos vocês já viram, embora podem não ter percebido, não saber exatamente do que se tratava. Mas algumas das simbologias, né, das placas que nós vamos tratar aqui, eu acredito que todos vocês já devem ter visto. Então vamos lá. Então as placas, né, que eu chamo de placas aqui inicialmente, são essas aqui. Então, por que eu disse que vocês provavelmente já devem ter visto? Porque em vários caminhões que a gente circula e cruza na cidade, a gente vê postos de combustível, a gente vê local que vende, por exemplo,
não é tão comum mais ter físico, mas gás de cozinha a gente vê, e alguns locais que vendem produtos químicos a gente vê. Então são esses tipos de placas aqui, né, que na verdade não são placas, né, vai ter o nome certo para cada um deles, que são formas de identificação e sinalização com relação ao material perigoso que está sendo transportado, movimentado, enfim. Observe que existe uma variação, tá? Existe um número variado aí de plaquinhas, né, aqui. A gente vai entender do que se trata cada uma delas e por que existem tantas e quais são todas elas, né, que são classes aqui. E essas aqui de baixo também são outros tipos de identificação. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona, pessoal. Os produtos perigosos, de uma maneira geral, eles são divididos em classes, tá? Que a gente chama de classes de risco, tá? Então, assim, eles são divididos em classes e essas classes, elas servem para compor, né, ali algumas dessas identificações. Por exemplo, os rótulos de risco, tá? Não confunda, porque assim, risco, a gente vai ter a classe, ou seja, todos os produtos são divididos em classe. Depois eles são apresentados, né, em rótulos, que são essas placas aqui, ó. E além disso, eles recebem também um número, que a gente chama de número de risco, tá? Então, além da classe, que é a divisão, do rótulo, que é esse aqui, ele também recebe um número de risco, né? Então, são esses números aqui dessas placas de baixo. Então, vamos entender de um por um, como é que funciona, tá? Além disso, ainda tem o número ONU, mas a gente vai falar também com relação ao número ONU, que é uma identificação geral dos produtos. Vamos falar especificamente agora sobre esses primeiros aqui, ó, que são as classes de riscos e automaticamente os rótulos de risco. Tá? Então, como é que se divide em tudo isso? Então, vamos lá. Os produtos, né, esses produtos perigosos, como eu falei, eles são identificados, ali, sinalizados por meio do rótulo de risco, que é esse daqui, ó, e essa outra placa aqui embaixo é chamada painel de segurança, certo? Então a gente tem aqui o rótulo de risco, todos esses aqui são rótulos de risco, e essas aqui de baixo, o painel de segurança, certo? Lembrando que eles são divididos em classes de risco. E aí, assim, falando primeiramente do rótulo de risco, o que é que compõe ali um rótulo de risco, tá? Que é essa placa aqui. Geralmente vem uma cor associada ali ao risco daquele produto, um desenho também indicando o risco e o número da classe de risco. Então, lembra, os produtos perigosos são divididos em classes de risco. Essas classes, o número dessa classe vai estar aqui nessa parte de baixo desta placa que se chama rótulo de risco, tá? Então, recapitulando, os produtos perigosos são identificados em rótulos de risco, que são essas placas aqui, e painéis de segurança. Falando um pouco sobre o rótulo de risco, o que é que vem no rótulo de risco? Geralmente vem o desenho associado ao risco e a classe, né, aquele risco, a qual aquele risco está atribuído, certo? Então, esse daqui é um rótulo de risco. Vamos entender aí quais são essas classes, né, essas diferentes classes aí e, consequentemente, os diferentes tipos aí de rótulos de risco. Então, aqui, ó, nós temos as classes e os rótulos, tá? Divididos aí no seu grupo. Então, classe 1 é dos explosivos, classe 2 dos gases, classe 3 dos líquidos inflamáveis, classe 4 de sólidos inflamáveis, 5 substâncias oxidantes, 6 substâncias tóxicas, 7 radioativos, 8 corrosivos e 9 substâncias ou artigos perigosos diversos. Tá? Observe que cada classe tem um rótulo associado, com uma cor, com um desenho, né? Mas seriam essas 9 classes aí, certo? Vamos detalhar um pouquinho mais cada um deles. Classe 1, classe dos explosivos, né? Então a gente vê muito isso aqui, como eu falei, em posto de gasolina, em carro que transporta combustível, né? Caminhão que transporta combustível, se vocês observarem lá na parte traseira, lateral dele, geralmente tem. Observem que existe o desenho, né? E existe aqui ó, um número embaixo, tá? Classe dos explosivos é classe 1, mas observe que tem 1.4, 1.5, 1.6. Por quê? Porque isso aqui é para mostrar a intensidade desse risco, é como se fosse um número
é explosivos, mas quando você bota 1.4, você quer demonstrar ali o nível de intensidade daquele risco. Então, são produtos ali que têm risco de explosão, né? Então, a explosão não é só pegar fogo, é literalmente explodir, tá? Classe dos gases, tá? E observe que na classe dos gases nós temos três tipos de rótulos de risco. Por quê? Porque existem os gases que podem, vai depender do tipo de gás, né? Que é gás inflamável, né? Por exemplo, gás metano, gás butano, né? Que é o gás de cozinha. E existem gases que são tóxicos, então são gases que, por exemplo, se você respirar, pode gerar morte ou algum tipo de lesão. E existem gases não inflamáveis, mas que necessitam de cuidado especial. Então, vai depender de um tipo de produto ou de outro, certo? Então, observe que são três tipos de rótulos justamente para identificar ali qual é exatamente o produto, o tipo de cuidado que você tem que ter. Porque um cuidado com alguma coisa inflamável é um, com tóxico é outro, certo? E isso aqui, inclusive, direciona para a questão dos EPIs que serão utilizados, né? 3, classe 3, classe dos líquidos, tá? Então, ou são líquidos inflamáveis, ou conjunto de líquidos inflamáveis, ou solução inflamável, ou uma solução líquida que tem algum sólido que é inflamável, né? Então, são algumas substâncias ali que podem gerar, no caso, essa questão da inflamabilidade, tá? Então, mais uma vez, é muito comum em posto de combustível, né? Por conta daquela questão do ambiente ser volátil, né? Por isso que muitas vezes em posto de combustível, né? O indicado é você não mexer. Eu falei o exemplo do celular na Transpetro, mas em posto de combustível o indicado é que você não utilize celular, né? Porque o seu celular, como eu falei, ele pode gerar uma fagulha independente da concentração que existe ali naquele local, pode explodir, né? Pode gerar algum tipo de explosão ou pegar fogo. É muito comum não, mas a gente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver alguns acidentes que já aconteceram aí por conta dessas situações. Então, indicado aqui não faça. Geralmente o pessoal faz esse alerta mais para carros que são a gás, né? Mas independe, tá? O certo realmente era não utilizar celular de forma alguma ali perto quando você estiver no posto de combustível, né? Porque o nível de concentração de, de, de combustível no ar é muito grande. Tanto é que se você observar, né, se tiver uma moto, abastecendo, você olhar para a parte da bomba ali, né, de onde está realmente abastecendo o tanque, você chega a ver como se estivesse borbulhando ali, tremendo, né, justamente a questão do combustível em formato de gás saindo ali. Então é um ambiente perigoso. Sólidos inflamáveis, e aí, mais uma vez, já observem que existem três tipos aqui de rótulos de risco, tá? Existe sólido inflamável, da maneira geral, tipo pólvora, combustão espontânea, ou seja, aquele que quando entra em contato com ar, ele entra em combustão, e existem sólidos inflamáveis, né, quando entra em contato com água, certo? Um exemplo de combustão espontânea, o fósforo, mas não é o fósforo de cozinha, tá? O fósforo vermelho é outro tipo de fósforo, que é o fósforo branco. O fósforo branco, se ele entrar em contato com o ar, na mesma hora ele pega fogo, explode. Então, tem que se ter cuidado, logicamente, quando você vai movimentar, operar um processo, um produto desse. E aí, pessoal, é interessante que, como eu disse para vocês, né, não sei se vocês já foram, né, para algum lugar, assim, em BR, por exemplo, mesmo aqui perto, tá? Tipo, se andarem naquela BR, perto de Rio Ave, Messias, por ali, em qualquer lugar que você começar a cruzar, né, na estrada com carretas, né, se for uma carreta que estiver transportando alguns desses produtos, vocês vão ver lá essas plaquinhas naqueles veículos, tá? E uma outra coisa que pode acontecer, né, espero que não aconteça, mas pode acontecer com qualquer um de vocês, é o seguinte: não trabalho com isso, então não preciso saber. Ok, mas existe uma outra situação que você pode ser, digamos assim, requisitado a informar qual é a placa, por exemplo, que você está vendo. Imagine que você está na estrada, né, viajando, e você se depara com um acidente, um caminhão na sua frente tombou, né, e aí é um caminhão que está levando um produto químico, por exemplo.
E lá tem um desenho dessas placas aí, um rótulo de risco. E quando você, vamos supor que você vai entrar em contato com a emergência para ligar lá para chamar socorro. Quando você for entrar em contato, né, é possível que o pessoal que vai fazer o resgate, eles perguntem, né, se é um caminhão de quê? Carga de quê? Aí se você falar que é um líquido, alguma coisa, eles vão provavelmente perguntar se é uma placa, qual tipo de placa. Por quê? Porque lembra que existem, por exemplo, sólidos que são perigosos quando entra em contato com água molhada. Então imagine se vai lá um caminhão do bombeiro e joga água. Logicamente eles não vão fazer isso, porque eles sabem o que significa a placa. Mas imaginem que, sei lá, as pessoas, né, daquela região ali, para tentar conter aquele um princípio de incêndio, talvez, ou um meio de incêndio, joga água. Ao jogar água, esse fator joga água que vai gerar um incêndio. Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, outro exemplo, né, se for o fósforo branco, que eu disse, né, combustão quando entra em contato com ar. Então, se for uma carga dessa, se vazar, na mesma hora que vazar, entrar em contato com o oxigênio, né, com o ar, ele vai inflamar, né, porque o oxigênio é que alimenta o fogo, né, o fogo é alimentado pelo oxigênio. Não sei se você já se sabia disso, né, se já pararam para perceber, tanto é que quando a gente faz, sei lá, fogueira, churrasco, geralmente você abana para o fogo crescer, porque você está jogando ali mais oxigênio, né, não sei se você já viu também em filmes, em séries, e quando você está lá, até um incêndio, alguma coisa assim, e alguém abre uma porta, automaticamente o fogo dá uma expandida, né? Às vezes até explode. Pum. Por quê? Porque aquele fogo estava numa região ali já com pouco oxigênio. Quando você abriu uma porta, teoricamente você liberou um monte de oxigênio a mais para aquele fogo de uma vez só. Então, aquele fogo se expande. Por isso que existem portas de corta-incêndio, justamente para cortar essa questão do oxigênio, né? Para não, o oxigênio não ficar passando. Enfim, são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Mas não estão tão relacionadas à parte do armazenamento, mas que vocês podem ser exigidos no que se referem aos rótulos de risco e painel de segurança que a gente vai falar. Oxidantes e peróxidos são substâncias que podem gerar algum tipo de, por decomposição, né? Pode gerar algum tipo de alteração em outras substâncias. Dos peróxidos, o mais comum é a água oxigenada, né? Muito comum aí. Então, são substâncias químicas que podem ou entrar em processo de combustão ou alterar a composição ali de um outro produto. Tóxicos e infectantes, também existem 3 tipos de tóxicos e infectantes, e esse daqui é muito comum, e pode ser que vocês tenham, inclusive, na casa de vocês, né? Se vocês se depararem aí, derem uma observada com mais calma. É muito comum, às vezes, em medicamentos, alguns materiais de limpeza, né? Algumas pessoas têm, por exemplo, ácido, né, para utilizar em alguma limpeza, alguma coisa assim, que não é nem indicado, mas vai ter alguma dessas indicações aqui de rótulo, tá? Então, os tóxicos são produtos que podem gerar algum tipo de lesão, né? Lesão grave, podendo ser até morte ou lesão mais leve. E infectantes é que pode gerar algum tipo de doença, de uma maneira geral. Então, lixo de hospital é muito comum que você veja esse tipo aqui de rótulo, tá? Para identificar que aquilo é um material infectante. Mesma coisa, tóxicos e os nocivos. 7 são os materiais radioativos, né? Então, assim, é muito comum, como eu disse, equipamentos de radioterapia, né? De raio-x, né? Tem até um caso bem conhecido, né? Infelizmente, que aconteceu aqui, eu vou postar para vocês como material complementar, que é um caso do Césio, que aconteceu em Goiânia, com relação a descarte de material radioativo. Então, é um produto delicado, né, tanto no manuseio, porque qualquer tipo de vazamento pode gerar ali, complicações para a saúde das pessoas que estão ali. Tanto é que o pessoal que trabalha com radioterapia, né, existe uma carga horária diferenciada, né, um tempo para aposentadoria, por exemplo, diferenciado, justamente por conta da exposição que eles passam. E por isso que nós, quando vamos fazer algum tipo de exame daqueles, a gente usa aquelas placas de chumbo, né, justamente para tentar se proteger ao máximo. Substâncias corrosivas, né, são substâncias que podem gerar danos, né, a tecidos ou até a substâncias, né. Então, tem alguns produtos
são ácidos, né, que podem gerar algum tipo de corrosão, no nosso caso, estruturas que podem corroer, por exemplo, equipamentos, né, se for ácido, tem que ter muito cuidado, porque se estiver vazando e ninguém vê, ruim pisar, né, começa a corroer bota, pode corroer calça de segurança. Então, são exemplos aí de corrosivos, tipo ácido sulfúrico, soda cáustica, né, que, por exemplo, tá querendo lembrar, soda cáustica, o pessoal muitas vezes tem em casa e tem que ter cuidado. Substâncias e artigos perigosos, então, assim, são produtos que não se enquadram em nenhum daqueles outros 8 classes, mas são necessários em algum certo de cuidado, tá? Então, exemplo, óleos combustíveis, né? Tipo aquele óleo lubrificante de carro, gelo seco, tá? Gelo seco é algo, é utilizado até em bebidas, né? Algumas bebidas mais exóticas, mas tem que tomar cuidado, porque inclusive tiveram pessoas que já tiveram danos sérios aí por exposição a gelo seco, né? Bateria de lítio, certo? É outro exemplo, caso bateria de lítio que a gente tem, então tem que ter cuidado. Descarte, movimentação, tem que ter cuidado com relação a isso aí. Então, fechado aí essa parte do rótulo de risco, pessoal, a outra forma, né, como eu disse, de identificação desses materiais perigosos são os painéis de segurança. Alguma dúvida com relação aos rótulos de risco? Tá, então, rótulo de risco, agora painel de segurança. Painel de segurança, vou botar aqui logo para vocês, para mostrar. Painel de segurança é essa outra placa aqui. Geralmente ela vem com dois números, né? Um na parte superior, um na parte inferior. Então, assim, o painel de segurança, pessoal, ele é composto por um número de risco, né, e um número que a gente chama de número ONU, certo? Esse número ONU, é ONU mesmo, da Organização das Nações Unidas, ele é um número padronizado mundialmente, tá? Então, assim, a gasolina, por exemplo, ela recebeu o número ONU 1203. Então, em qualquer lugar do mundo, se você vê uma placa com painel de segurança aqui, ó, 1203, é gasolina. Você já sabe que aquilo ali é gasolina. A mesma coisa, né? Gás, GLP, 10775, faltando 5 aqui. 1075, então se você vê uma placa lá, um painel de segurança que tem o número ONU 1075, como é esse aqui, ó, você já sabe que aquilo ali é GLP, certo? Então isso aqui é um exemplo de painel de segurança, tá? Como eu disse, ele é feito pelo número de risco, que fica na parte superior, e pelo número ONU na parte inferior, né? Como eu falei, esse número ONU é uma identidade. Imagine aí o RG, cada pessoa tem o seu CPF, cada pessoa tem o seu, tá? Então, no mundo, vale para o mundo todo, é exatamente aquele número. Todos os produtos eles recebem um número, que é o número ONU, certo? E o número de risco, pessoal, nada mais é do que um detalhamento relacionado ao risco daquele produto, tá? Então, quais são os riscos que aquele produto ele tem? Então, geralmente, quando você vai identificar, você usa o painel de segurança e o rótulo de risco, tá? Para deixar o processo de identificação completo. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona essa questão aqui do número de risco, né? Por exemplo, o que significa esse 2, o que significa aqui esse 3. O número de baixo, como eu disse, é um número padrão, né? E assim, você não precisa decorar, né? Logicamente, existe, tipo assim, é uma coisa você querer decorar o número do CPF de todo mundo. Não, se você faz aprender, né, o que você for operar. Então, para saber se é realmente aquilo ali. E ponto, né? Ou aí você ter um local onde ficar consultando, mas você decorar esses números não faz sentido. E aí, assim, com relação à página de segurança, né? O 2 significa desprendimento de gás. O 3 significa inflamabilidade de líquidos, né? O 4, inflamabilidade de sólidos. O 5, efeito oxidante. O 6, toxicidade. 7, radioatividade. 8, corrosividade. 9, risco violento à reação espontânea. E o X é substância que reage perigosamente com a água. Então, o número, observe que ele tem uma relação com a classe de risco, né, que a gente viu, mas existe uma outra leitura com relação a esses números aqui. E quando você junta eles, aí você vai montando o número de risco. Por exemplo, esse aqui, ó, 2, 3, 2, 6, 3.
2 está relacionado aqui, ó, desprendimento de gases. O 6, toxicidade. E o 3, inflamabilidade de líquidos e gases. Então, então isso aqui, ó, esse número de risco 263 é um gás tóxico inflamável, tá? Então é mais ou menos assim. Mais uma vez, você não vai precisar decorar e montar isso daqui, não. É importante que vocês tenham conhecimento daquilo que vocês vão operar, só para que vocês entendam como é que funciona. Tá? O primeiro número sempre é o número do risco principal e depois os riscos secundários. Outro exemplo, ó, o X, né? Tem até aqui já, o X ó, é algo que reage perigosamente com água. O 4, sólido inflamável. O 2, a questão do 2 e o 3, né? A questão do gás e líquido inflamável. Então, é um sólido que reage perigosamente com água, desprendendo um gás inflamável. Tá? Então, observe que esse número aqui significa tudo isso aqui. Tá? Como eu disse, vocês não vão precisar decorar. É importante que vocês saibam o que significa, como é que é feito e tenham conhecimento daqueles que vocês vão operar. Certo? Se vier dobrado, né? 3 é líquido inflamável, quando vem duas vezes é quando você quer dar uma evidência maior aquilo ali, né? 3, 3. Ou quando ele só tem um risco, você pode botar 3, 0, por exemplo. Então, quando você bota 3, 3 é quando você quer evidenciar ainda mais aquele risco principal que ele tem. Quando é 0, como eu falei, não tem nenhum risco, nenhum outro risco secundário. Certo? Dúvidas? 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 Não? Certo, pessoal. Então, esse era o tópico que nós tínhamos para trabalhar na aula de hoje, né? Vamos ver também o tópico relativamente mais rápido se comparado aos outros que nós tínhamos, né? Amanhã nós temos aula novamente, né? Porque na semana eu não consegui, a gente não seguiu o cronograma de quarta e sexta, a gente precisou botar na quinta e sexta, e amanhã nós temos a questão dos trabalhos, né? Só para dar uma reforçada nos trabalhos, é uma apresentação rápida, se quiser fazer um slide pode, se não quiser não precisa, mas lembre-se de apresentar como se fosse algo com as suas palavras, né? Uma outra coisa que aconteceu, né? Alguns alunos, ninguém me perguntou não, mas caso alguém perguntasse, eu fiz o trabalho de que como é não baixa, isso pode acontecer, por exemplo, né? Se alguém pegou alguma coisa da internet, do mesmo jeito que estava lá, copiou e nem sequer deu o trabalho de falar com suas palavras aquilo ali. Então, assim, tentem pesquisar o tema de vocês, né? E tragam com as suas palavras, tá? Não se preocupem ali em inglês. Você pode ter um auxílio, lógico, pode ter, mas tentem falar com as suas palavras, o que vocês entenderam. É uma apresentação rápida de 5 minutinhos, 5, 7 minutos ali para cada equipe, só para a gente discutir alguns temas e alguns tópicos que estão surgindo, ou que já existem, né? Mas talvez alguns de vocês não conheçam, tá? Mas fique à vontade, se alguém quiser, como eu disse, trazer algum vídeo para ficar mais fácil, ok. Outra coisa, alguns tópicos daqueles, por exemplo, entrega antecipada, né? Isso é um termo logística, tá? Não é simplesmente, entrega antecipada, entregou antes. Não. Pesquisem como se referem à logística, tá? Isso é um processo logístico que existe, né? E se vocês pesquisarem, né? Não é difícil de achar, se vocês pesquisarem, vocês vão entender como é que funciona cada um desses aí. Ok, gente, alguma dúvida a mais? Não? Ok, então a gente fecha por aqui a nossa aula de hoje, o nosso tópico. Amanhã a gente se vê mais uma vez a partir das 7. Uma outra dúvida que alguém me perguntou. Não vou poder participar da aula. Como é que eu faço para apresentar a minha parte? Né? Eu quero apresentar a minha parte. Você pode gravar um vídeo e seu grupo apresentar, você pode gravar um vídeo e me mandar, botar lá no grupo, não tem problema. Inclusive o grupo pode fazer isso, tá, mano? Vou preferir gravar e mandar, não tem problema.
Lembrando que quem for apresentar, né, na hora que for apresentar, é interessante que todo mundo fale um pouco da sua percepção sobre o tópico. Lembrar de que vai precisar abrir a câmera, certo? Para falar. Ok, gente. Então a gente se vê amanhã no mesmo horário, né? 2 horas. Né? Qualquer dúvida vocês podem falar. Se alguém ainda estiver sem tópico também, fala lá no grupo, que aí eu vou atribuindo novos tópicos e amanhã a gente se vê. Temos mais um tópico para um tema, né? Um assunto para trabalhar. Tem esse trabalho. E aí eu passo também amanhã o próximo trabalho para vocês que vocês vão apresentar na próxima aula, que é quarta-feira. Ok, gente? Então até mais. Boa tarde aí para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.